O programa de proteção ao emprego é o tema da entrevista do dia com Marília de Aflândoli. Para falar sobre o programa de garantia ao emprego em empresas com dificuldade financeira temporária, que permite redução em até 30% da jornada, com redução proporcional do salário pago aos trabalhadores, hoje entrevisto o Rafael Marques, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também presidente da Agência para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Muito obrigada, Rafael, por estar conosco. Rafael, para os metalúrgicos do ABC, quando foi anunciado esse plano de proteção ao emprego, reduz jornada, mas também corta salário. Isso, para a garantia do emprego, parecia um bom negócio? Parecia um bom negócio e entendemos essa proposta como uma missão cumprida. Porque não foi uma proposta que nasceu no governo, foi uma proposta que nasceu no movimento sindical. Nós tivemos na Alemanha conhecendo o programa em 2012. Existem programas semelhantes em outros países da Europa. Nós fomos conhecer o sistema alemão, que cabe para a realidade do Brasil. Então, a gente começou uma movimentação muito forte por esse programa em período que não tinha crise. 2012, pleno emprego. Porque é importante rechear a nossa legislação trabalhista de medidas que dão suporte ao emprego em momentos como está acontecendo no Brasil em 2015. Nós não tínhamos medidas favoráveis aos trabalhadores de proteger o emprego em momentos de crise. Mas nem todos os sindicalistas foram favoráveis a esse programa. Eu vi algumas pessoas expressando temor e também rejeitando. Os que expressaram temor é que esse possa ser um primeiro passo para a perda de outros direitos trabalhistas, porque existe uma pressão muito grande para a flexibilização da legislação do trabalho. Vocês não têm esse temor? Não, nós não temos esse temor. Acho que é próprio do movimento sindical se apegar às leis vigentes hoje no Brasil. Mas eu acho que elas não garantem o conjunto da necessidade dos trabalhadores. Nós precisamos inovar no Brasil, precisamos colocar o Brasil numa outra rota, dar mais autonomia aos sindicatos, mais força à negociação coletiva, ao contato direto de sindicato e empresa, achando alternativa para os mais variados problemas dos trabalhadores que nem sempre a lei dá conta. Então é normal, em momentos como esse, alguns sindicatos terem preocupação, resistência ao novo, mas eu tenho segurança que nós demos um passo importante e criamos um belo programa para o sistema de trabalho no Brasil. Ele sozinho não dá conta. Mas tem gente que acha uma outra coisa, que a conta foi para o trabalhador. Por que acham isso? Eu achei curiosa essa posição também de sindicatos de outros estados e mesmo aqui de São Paulo, que foi no sentido que reduz jornada, reduz salário, usa recurso do FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador, que tem outra finalidade, usa parte do pagamento, né, com recurso do FAT, entretanto, não reduziu meta de produção das empresas. Isso quer dizer que a meta de produção continua a mesma, em jornada mais curta, por aquelas pessoas que vão trabalhar muito mais e ganhar menos, em menos tempo. Então, eles estão entendendo que isso é bom para as empresas que estão em dificuldade comprovada, dificuldade financeira, mas que quem fica com essa conta é o trabalhador. Que resposta você dá para esses seus colegas? O pior para o trabalhador é perder o emprego em momentos de crise. Melhor pingar do que secar. É uma teoria essa, né, entre vocês. Mas o pior drama para o trabalhador é ficar sem salário num período como esse. Então... Não, mas é isso que eles falam especificamente. Por que não foi estabelecido, então, nesse programa também a redução na meta de produção? Então, o programa é o seguinte, nenhuma empresa pode entrar no programa sem que, categoricamente, fique comprovado que ela foi afetada pela crise. Meta de produção não é reduzida, é aí que está o foco. Não, a produção tem que ter caído. O faturamento da empresa tem que estar comprovado. O acordo coletivo entre sindicato e empresa tem que ter na justificativa do acordo que a empresa foi atingida, que o estoque de emprego caiu e que as empresas e os sindicatos, nesse período, buscaram preservar emprego através de férias coletivas, de acordo de banco de horas,
acordo de banco de dias, quer dizer, esgotado alternativas de preservação do emprego. Então, não é uma empresa que passa por um problema próprio, pessoal, querendo fazer um ajuste na sua mão de obra e aí busca o recurso do FAT no acordo com o seu sindicato. Há um comitê interministerial que vai gerenciar e o primeiro fiscalizador desse acordo são os sindicatos. Quer dizer, vão ver a saúde da empresa, quantas anda, para ver se dá para aderir. Exatamente. Os sindicatos têm que aumentar e intensificar o seu trabalho de base. Tem que conhecer a empresa dentro dela. Agora, Rafael, uma outra crítica que eu também quero sua resposta, que é a seguinte: tem muita empresa que recebe estímulo fiscal do governo. Então, aqueles que estão contra haver redução do salário com redução de jornada, entendem que empresa que recebe estímulo fiscal do governo tem que dar uma contrapartida, que é esse compromisso de, mesmo ela estando apertada, não demitir. O que você acha disso? O Brasil é pobre de contrapartidas, o BNDES exige algumas contrapartidas nos financiamentos em que ele se propõe, especialmente o setor de máquinas e caminhões, porque tem que ter uma cadeia de fornecedores desenvolvida no Brasil, isso é positivo. Em outros programas do governo, há um empobrecimento de contrapartidas. Portanto, nós avaliamos que quanto mais fortalecer a negociação coletiva, empoderar os trabalhadores, criar medidas como o PPE, isso é uma bela contrapartida do governo brasileiro, trabalhada pelos sindicatos e diga-se de passagem, o FAT, em períodos de pleno emprego no Brasil, desemprego em 4,5%, o FAT só fez crescer o seguro-desemprego ano a ano. Não se justifica. O desemprego caiu a 4,5%. Mas é que aí tinha uma malandragem também que a gente sabe, altíssima rotatividade praticada pelas empresas no Brasil, em todos os níveis. De muita gente e com também muita fraude. que se aproveitava daquele limite, trabalhando tanto Exatamente. tempo. E aí eu fico quieto em casa, pego o seguro-desemprego. Teve isso também. O trabalhador também não é santo, então, né? Isso é um péssimo gasto dos recursos do FAT. É claro. Então nós achamos que nós temos que melhorar o Brasil, dar mais transparência, o Brasil fica mais aberto a novas iniciativas e medidas como essa, que tem o acordo coletivo, o sindicato participando, os trabalhadores aprovando. Poderá ter uma assembleia em que os trabalhadores vão dizer, não, eu não quero PPE na minha fábrica. O trabalhador não é obrigado a aderir, ele não é obrigado. É a Assembleia que decide. É a Assembleia que decide. Então, é um programa que tem... Mas vai gente na Assembleia, ou são daquelas assembleias, Nossa, meia dúzia de gato pingado lá e resolve. Tem que ter comprovação da Assembleia, lista de presença. E, aliás, o PPE já fez 2 acordos, um em Piracicaba Sim. e um aqui em Atibaia. Empresas de máquinas e uma autopeça. Diziam que o programa era para o ABC. Os primeiros acordos foram no interior de São Paulo. Diziam que eram as montadoras. Foi uma em autopeça e uma na indústria de máquinas. Então, o PPE está mostrando que é uma boa alternativa e na nossa avaliação no ABC, com esse programa, nós vamos poupar de 3 a 4 mil trabalhadores de serem demitidos. Eu acho que isso é muito importante. Um recado importante que a presidenta Dilma, que nós ficamos cobrando ela desde janeiro, que tinha que achar uma alternativa, porque a crise tinha mostrado que teria, infelizmente, força e que alguma medida defensiva que garantisse emprego tinha que ser adotada. Mas vocês cobram só isso da presidente Dilma ou cobram dela uma responsabilidade também por essa situação e a questão do ajuste fiscal? Para encerrar, qual é a posição do sindicato dos metalúrgicos que você representa em relação ao ajuste fiscal que a presidente está tendo tanta dificuldade em aprovar? Ele tem que ser alongado. Ele não pode ser uma coisa de resolver as contas do governo em 6 meses ou mesmo durante o ano 2015. Ele tem que ter um processo mais elástico, mais ao longo do tempo. Ela deve encerrar o seu mandato em 2018 com as contas do Brasil resolvidas, com o crescimento do Brasil resolvido e com o emprego do trabalhador devolvido. É assim que ela tem que entregar o Brasil. E eu acho que o ajuste fiscal, no curtíssimo prazo, com medidas que são até contraditórias, um ajuste fiscal e a taxa da Selic no patamar que está, remunerando os grandes aplicadores e especuladores do Brasil. Uma coisa não se encaixa na outra. Então é necessário ter mais tempo. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite e obrigado. Gamberini.